Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu comentarei este livro, Nefertiti, o Livro dos Mortos, do Nick Drake. Nefertiti é o primeiro livro da série policial protagonizada pelo detetive Hahotep e é baseado em alguns cenários e personagens reais. O enredo se passa durante a 18ª dinastia, Novo Império, mais especificamente durante o reinado do faraó Akhenaton. O Hahotep é um integrante da Medjay e ele é bem incomum porque ele utiliza técnicas de investigações que não existiam no Antigo Egito, mas que atualmente é bem comum na área da criminalística. E por conta dessa sua característica, o próprio faraó Akhenaton o chama para que ele investigue um mistério, o sumiço da rainha Nefertiti. Então, só para resumir, o Nick, o autor dessa série, ele faz uma certa mistura entre coisas de hoje com o Antigo Egito. Não que isso atrapalhe a trama, deixa ela até certo ponto mais interessante. E algo que chamou muito a minha atenção é que o Akhenaton não é retratado como um clichêzão. Ele não é aquela pessoa enferma e também não é um fanático religioso. Tipo, ele realmente é centrado muito na religião, mas isso não o define ao todo. Então eu achei essa pegada bem interessante. Sem contar que ele é um personagem que, de acordo com a situação, ele vai se moldando. Quem lê o livro entendeu o que eu quero dizer. Os pontos que eu separei para esse vídeo não vão trazer spoilers. Tem muitas coisas interessantes para se falar desse livro aqui. Mas para não deixar um vídeo muito longo, eu só peguei algumas para comentar. E o restante estará no post de resenha no Arqueologia Egípcia, cujo link vai estar aqui na descrição. Mas antes de separar esse vídeo entre o que existia no Antigo Egito e o que não existia no Antigo Egito, eu vou falar primeiro sobre o contexto geral da época. São coisas que o Nick cita no livro e que de fato ocorreu, faz parte da história do Egito faraônico. O primeiro deles, claro, é o reinado do faraó Akhenaton e da rainha Nefertiti. O reinado do faraó Akhenaton durou exatamente 17 anos. E a maior característica dele é que ele é o auge do período amarniano, cuja uma das principais características é a adoção de um deus único. E eu falo isso entre aspas porque não é aceitado de forma geral entre os egiptólogos que, de fato, no período amarniano, o faraó tentou criar um sistema monoteísta. De fato, Akhenaton chega a falar sobre cultuar uma divindade, mas o que os registros arqueológicos indicam é que talvez as coisas não tenham sido bem assim. Eu já cheguei a citar em outro vídeo, eu não consigo lembrar se foi no vídeo Nefertiti e Akhenaton, eu não sei, mas eu citei em algum momento aqui no canal que a religião atoniana tem muitas características retiradas de outros deuses, a exemplo da adoção da mumificação, que é relacionado com o deus Osíris. E o Nick chega a citar que o deus Aton, ele foi imposto por Akhenaton e que ele era um deus menor. De que ele chegou a certo ponto a ser imposto pelo faraó, tem certa verdade aí. Chegou um momento no reinado do rei que ele começou a destruir nomes ou insígnias relacionadas com outras divindades. Afinal, ele queria que a divindade maior do Egito fosse o Aton. Mas que Aton era uma divindade pouco conhecida, uma divindade menor, não é bem assim. Afinal, ele é relacionado com um dos mitos da criação do Egito. A cidade de Akhetaton, onde se ambienta toda a trama, de fato existiu. Ela é uma das primeiras cidades planejadas da antiguidade e foi construída em pouco tempo. O seu território era demarcado por estelas fronteiriças, que por acaso também são citadas no livro. Também é dito que o reinado de Akhenaton foi violento e ruim para os pobres. E de certa forma, foi. Não sabemos exatamente se ele foi violento, porque ao longo de toda a história do Egito, os pobres não tiveram muita vez, não. É tanto que temos imagens de cobranças de impostos ao longo da história faraônica, em que quem não tinha nada com que pagar, apanhava na rua. Mas de fato, foi um governo realmente bem ruim para os mais pobres. E as marcas deixadas nos ossos mostram bem isso. Quando a pessoa faz muito esforço físico pesado mesmo, ficam marcas nos ossos. E nos cemitérios da cidade de Akhetaton foram encontradas muitas dessas marcas em vários corpos das pessoas mais comuns. Por acaso saiu até uma matéria na National Geographic, e que eu comentei em um vídeo anterior, em que é citado exatamente isso. Inclusive a taxa de mortalidade entre os jovens era consideravelmente alta em Akhetaton. Sem contar também que existia uma taxa enorme de anemia.
Então, levando por esse lado, de fato, não foi um reinado muito bom para quem não tinha muitas posses, para quem tinha que sobreviver fazendo trabalhos mais braçais. Ao contrário de muitas outras divindades, o Aton era um deus que realmente poderia ser visto, afinal de contas ele era literalmente o sol. E exatamente por isso que os templos de Akhenaton, a exemplo do que é citado pelo Nick, eles eram abertos, porque a ideia era exatamente você realizar o seu culto e olhar em direção ao sol. Outra coisa interessante que é citada é a forma como o autor ele apresenta a contagem do templo. Ele fala sobre o ano 12 do reinado de Akhenaton, ou alguma coisa assim. E de fato o tempo era contado dessa forma na antiguidade egípcia. Outra coisa a ver com contagem também é que o livro é dito que o desaparecimento de Nefertiti ocorreu no ano 12, sendo que quando ela sumiu dos registros arqueológicos tinha sido no ano 14 do reinado do Akhenaton. Isso levantou várias teorias. Muitos egiptólogos acreditaram que ela tinha morrido ou que ela tinha trocado de nome. E se acreditou nisso por décadas, mas há alguns anos foi encontrado um registro que apontava que a rainha ainda estava viva no ano 16 do reinado do seu marido. Eu sei, a arqueologia egípcia é bem complicada. Outra coisa pela qual o período amaniano é conhecido é a sua arte. O rei, a rainha e o restante da sua família eram apresentados de uma forma um pouco peculiar, que era com a cabeça alongada, olhos puxadinhos, braços alongados, seios proeminentes, no caso também do Akhenaton, e uma pelvis bem larga. E isso, claro, levantou as mais variadas teorias. Mas com o avanço da arqueologia egípcia, exames de DNA, análises de ossos, foi constatado que a família não tinha nenhum tipo de deformidade que levaria a alguma síndrome. Daí, quando se olhou todo o contexto da religião egípcia, se entendeu que talvez essas imagens deformadas tivessem mais a ver com um apelo religioso e político. E é algo que até um dos personagens do livro cita isso, porque quando o detetive vai ver o Akhenaton, vê que ele não é deformado como aparece nas imagens. E em uma conversa posterior com um dos personagens, que é um artista, esse personagem explica que essas imagens eram puro discurso político. Akhenaton não queria ser representado como uma pessoa, ele queria ser representado de uma forma diferente, como uma divindade. Alguns nomes que aparecem aqui de fato são de pessoas reais, mas as situações, inclusive o próprio enredo do livro, é totalmente fictício. Está tudo bom, está tudo ótimo, mas vamos agora aos equívocos. Para um livro grosso, até que tem poucos equívocos, e isso realmente chamou muito a minha atenção. Tirando os livros do Christian Jack, esse livro aqui é o que se aproxima mais da realidade egípcia. Isso eu achei bem interessante, porque o autor realmente pega muitas coisas do contexto social, coisas da cultura, e colocou aqui de uma forma muito natural. Então eu gostei muito. Daí algumas coisas equivocadas que ele utilizou, eu acho que ele fez de certa forma propositalmente, porque realmente dá pra ver que o livro foi escrito por alguém que entende muita coisa da história egípcia. Daí a inclusão de certas coisas como chafariz, que não existia na antiguidade egípcia, livros tais como esse também não existiam na antiguidade egípcia, guarda-roupas, cabides. Eu acho que ele fez isso só para tentar aproximar os leitores que não são conhecedores da história egípcia com o passado. Tipo assim, criar uma certa identificação. Vale lembrar que um livro é um produto e ele tenta alcançar o maior número de pessoas possíveis. Daí eu entendo de certa forma o autor. Mas enfim, como eu disse, os equívocos realmente são poucos, dá pra aguentar. Além dos livros e chafariz que eu citei aqui, não existiam pipas. Tem um dado momento no livro em que o personagem ele tá entrando em uma espécie de favela egípcia, o que também não existia naquela época, e começam a empinar pipas para avisar que a polícia está chegando, e isso é usado atualmente, não é algo que existia no Antigo Egito. E falando em policiais, tem um dado momento em que os personagens batem incontinência, mas isso também não existia na antiguidade egípcia. E o Rahotep possui um diário, onde ele coloca as coisas relevantes da sua investigação. Mas esse diário é feito de papiro. Porém, os papiros não eram utilizados para fazer notas. Papiro era caro, então quando os egípcios queriam escrever algo rápido, escrever um bilhete, lista de compras, eles faziam utilizando pedaços de cerâmica ou pedras. Também tem uma cena em que as crianças estão fazendo desenhos no papiro. Isso era impensável naquela época. Se quisesse fazer seu desenho, ou era na cerâmica, na pedra, ou utilizasse a parede, o chão, mas não o papiro.
porque realmente era muito caro e era utilizado para coisas extremamente específicas, tais como textos religiosos, testemunhos, testamentos, registros de julgamentos. Em um dado momento, Rahotep descreve o Nilo como sendo um local cheio de lixo, dejetos humanos, animais mortos, mas isso é pouco provável de realmente ter acontecido, porque, ao contrário da nossa sociedade, a sociedade atual, que tem a cultura de jogar lixo na água, mas não façam isso, gente, é muito feio, é nojento. Os antigos egípcios jogavam o seu lixo no deserto. Aí é falado sobre trancas e chaves no Egito. E essa é uma conversa antiga de que existiam trancas em portas egípcias, mas não existiam. O que tinha eram os ferrolhos, mas tranca com chave? Não. E também é falado que o cérebro é a fonte das memórias e das lembranças. Não era não. Hoje nós sabemos que o cérebro tem um papel muito importante para o funcionamento do nosso corpo, mas no Antigo Egito ele não era nada. É tanto que literalmente ele era jogado fora quando o corpo ia ser embalsamado. O que se acreditava ser o contentor das emoções, dos pensamentos, etc., era o coração, por isso que ele tinha um espaço muito importante na mumificação. E agora vamos ao que realmente existiu. E o Nick cita tanta coisa legal nesse livro, mas tanta coisa que literalmente deu uma lista enorme para comentar com vocês. Mas para que esse vídeo não fique com meia hora, eu só separei realmente algumas. Com muita tristeza, mas só foi algumas mesmo. E vamos à primeira. Tem uma frase que abre esse livro, tá bem aqui, não sei se vai focar, provavelmente não. Mas essa frase aqui, de fato, existiu. É uma frase que está no livro dos mortos. Meu coração que herdei da minha mãe, ó coração que eu herdei sobre a terra, não se levante contra mim como testemunha na presença do Senhor das coisas. Não está exatamente dessa forma, mas o contexto geral da frase realmente existiu. E como eu citei no início desse vídeo, o Rahotep é da Medjay. Quem é fã do filme A Múmia de 2001 já ouviu essa palavra. Medjay! Yatumai Hatu! E de fato os Medjays existiram. Eles eram um corpo militar que, com o passar do tempo, foi anexado à polícia egípcia. E eu não vou me alongar muito sobre eles, porque eu planejo dedicar um vídeo só para falar sobre polícia egípcia, Medjay e os Kermanos. Mas para não deixar vocês no vácuo, a ideia é que os Medjays fossem militares altamente treinados. Como eu disse, essa era a ideia, se eles eram, aí era outra história. Antes do nosso personagem principal sair de casa, ele vai até um altar de libação. E de fato esses tipos de altares existiam. Na verdade fazia até parte era uma das principais características da cultura egípcia, os rituais de libação, que é você libar uma divindade. E é muito provável que várias casas tivessem seus próprios altares para fazer esse tipo de ritual. Tem até um dos meus artigos que eu publiquei em uma revista acadêmica em que eu acho que eu cito um pouco sobre os rituais de libação. Eu sou aquela que não lembra o que escreve nos próprios artigos, isso é lindo. Ah, e outra coisa, o Rahotep ele é tebano e para ir para Akhetaton ele tem que ir até um cais. E de fato, o principal meio de transporte no Egito não era o cavalo, não eram as charretes, não eram os burros, eram as embarcações. Daí, o Nilo ele servia como uma extensa hidrovia. Ele levava praticamente todos os lugares. Lembre-se que o Egito era uma pequena faixa de terra, que era dividida entre Kemet e Deshret. Kemet é a faixa fértil e Deshret era o deserto. E tem até uma parte interessante do livro que fala sobre a truculência dos Medjay contra as pessoas do Deshret. De fato, isso existiu muito. As pessoas que viviam nos oásis, que ficam no Deshret, que é o deserto, eles sofriam muito preconceito por parte das pessoas que viviam em Kemet. Bom, mas voltando a Akhetaton, em alguns momentos é citada uma tal de uma janela da aparição, em que o Akhenaton aparece de vez em quando para os seus súditos. E essa janela de fato existiu. Era por lá onde ele entregava aos seus súditos mais notáveis os colares da honra. E em um dado momento é citado um escultor chamado Tutmoses. E esse homem realmente existiu. Por acaso, foi ele quem fez essa escultura aqui, que ilustra a capa. E uma das suas cenas é quando ele está caminhando com o Rahotep, mostrando alguns moldes de gesso bem realísticos. E de fato, esses moldes existiram. O que vocês estão vendo aí é alguns exemplos de peças que foram encontradas na oficina desse Tutmoses. E tem uma grande cena importante que os homens entram no Nilo com barcos de juncos, que
que existiram para realizar a caçada de gansos. E existem várias imagens, várias iconografias em tumbas em que mostram esse tipo de hobby, de passatempo. Daí é legal você ler lá a situação toda ocorrendo e relembrando algumas pinturas egípcias. Também tem um lance em que o Rahotep fala sobre a esposa ter feito um exame de gravidez fazendo xixi na cevada, e isso realmente fazia parte da medicina egípcia. Acreditavam que fazer xixi na cevada era uma oportunidade de saber se a mulher estava grávida ou não. E só para esclarecer, não dava certo. Foram feitas pesquisas na atualidade para ver se realmente isso condizia, se era possível saber se a mulher estava grávida ou não, se era de um menino ou uma menina ou não. E foi apontado que não, infelizmente não dava para saber. Pense quanto falso positivo deu por aí. E outra coisa era citada no livro, que peixe era comida de pobre. Então, eu separei esse ponto para comentar porque, dependendo da época e do local, era totalmente proibido comer peixe. O peixe era considerado um animal do submundo. Daí, falando de uma forma religiosa, não era permitido comer esse tipo de animal. Mas isso não era visto de uma forma geral, e apesar dessa limitação religiosa, o peixe era um dos principais componentes da dieta egípcia. Também é comentado sobre a organização de passeatas, greves, e mais uma vez o autor acertou. Uma das mais antigas greves registradas é datada do reinado do faraó Ramsés III, que reinou no Egito lá no final do Novo Império. Outro costume religioso que é citado é das pessoas comerem após um sepultamento. E para nossa boa sorte, existem alguns sítios arqueológicos que é justamente de banquetes funerários. Então acredita-se que após o sepultamento da pessoa era realizado um banquete com os amigos e familiares, e depois que finalizava tudo, juntava o lixo e deixava em algum canto fora da tumba. Bom, esses são os pontos que eu separei para o vídeo, mas se você ficou mais curioso acerca dessa obra, é só dar uma olhada no post que eu deixei na descrição. E por acaso, o segundo volume já saiu aqui no Brasil, e eu espero estar resenhando aqui em breve. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo, e continue acessando o site. Se você chegou até o final desse vídeo, então vou dar um pequenino spoiler, assim, é bem pequenininho mesmo. Após a página 100, vai aparecer um garoto que eu tenho certeza que é o Tutankhamon. Eu tenho certeza!